Bom dia, pessoal. Esse é o primeiro Pricing Cast, o primeiro videocast focado em precificação inteligente aqui no Brasil. Eu sou o Paulo, eu sou CEO da InfoPrice. A InfoPrice é uma empresa especializada em monitoramento e inteligência de preço. Nossa missão é fazer com que o varejista e a indústria consigam atingir o seu potencial máximo. Sempre que a gente fala de potencial máximo, a gente está falando de rentabilidade. E a maneira como a gente ajuda ele a fazer isso é através da jornada de precificação inteligente, com soluções de monitoramento da concorrência e software de pricing. A gente ajuda o pessoal da estratégia à execução. E para inaugurar hoje o nosso primeiro videocast, eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Henrique Júnior da FGV. Não vou falar por ele, passo a bola para ele para que ele possa se apresentar para vocês e na sequência eu vou contar qual que é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sou professor lá da escola, da Fundação Getúlio Vargas, e sou pesquisador em varejo e métricas de marketing. Então, acho que tem muito a ver com o que vocês fazem, por isso que a gente tem sempre uma boa conversa. Né? Pessoal, eu conheci o professor faz uns bons anos já, né? Acho que 5 anos, pelo menos. Acho que foi 2015 ou 2016, em uma das primeiras viagens lá para a NRF, quando a gente ainda estava no comecinho da companhia. Bom, professor, é uma honra ter você aqui conosco. Antes da gente começar, pessoal, um anúncio rápido. Tudo que a gente está fazendo aqui vai ser veiculado em outros canais, vai ser veiculado no Spotify, vai ser veiculado no YouTube, vai estar disponível online e vale a pena também mencionar a nossa comunidade no WhatsApp, que vai ser criada esse ano para fazer parte do contexto Pricing Conectado, que é a comunidade da InfoPrice, onde uma das mais importantes missões é justamente promover conteúdo de qualidade e poder levar para que a gente consiga levar o setor nacional nesse sentido. Pessoal, hoje o nosso tema, a gente vai falar... Temos ligações. Ligação. Gente, aqui é tipo programa ao vivo. Ele vai cortar isso, para de enrolar, que isso não vai entrar. É o Teletão da Xuxa aqui. Temos aqui... Não esqueci de botar no mudo, mas vamos lá. Bom, pessoal, hoje o tema que a gente vai abordar é sobre a NRF. Acabamos de voltar, estivemos lá presente junto com o pessoal da FGV, do Centro de Excelência de Varejo da GV. E nós vamos falar também linkado com o tema que a gente vai abordar esse ano no Pricing Conectado, que é o futuro do varejo e, obviamente, o futuro do pricing no Brasil. Bom, para a gente começar, eu queria que você desse uma noção para o pessoal que está ouvindo a gente de qual que é a tua bagagem de NRF. Legal. Quantas vezes você já foi para lá, tudo que você já viu de legal, tudo que você já viu de ruim também. Poder dar um overview de o que é NRF para você e, obviamente, focar um pouco nesse ano, professor. Falar o que você viu de mais legal, assim, highlights, só para a gente ambientar o pessoal. Bacana. Bom, primeiro, a NRF é a maior feira de varejo do mundo. Né? Estamos, se não me engano, 120ª edição. Essa é uma coisa que eu acho muito impressionante da feira em si, porque a capacidade do empresário americano de se juntar em uma categoria e fazer com que essa junção, que essa força coletiva, faça com que eles tenham boa representatividade. Por exemplo, o presidente da NRF, que é a Federação Nacional de Varejo, National Retail Federation, né? Ele tem acesso direto ao Biden. Né? Ele vai lá, bate na porta do Biden. Né? Então, os temas de interesse do varejo, eles são levados diretamente pela NRF para o governo americano. E essa força é um negócio que eu sinto que a gente ainda tem muito espaço aqui no Brasil. Essa é a minha 11ª NRF, então das 120 ainda estou engatinhando nelas, né? Mas nós lá na Fundação estamos presentes nas NRFs há 25 anos já. Né? Esse ano nós levamos 160 pessoas na delegação, então temos varejistas de toda a natureza e é um espaço... A gente chama de Campo Santo, né? Um espaço onde a gente põe um monte de gente interessada no futuro do varejo para conversar sobre isso. Bom, falando da feira, né? O que tem na feira? A feira ela tem muita gente de tecnologia de varejo, né? Então, tecnologia de processo, logística, TI mesmo, empresas que têm soluções, como por exemplo a InfoPrice, que não estava lá, mas representados por empresas que fazem pricing também.
e que estão querendo justamente conversar sobre temas do futuro do varejo. Esse ano, você me perguntou qual foram os temas principais. Eu diria que, até pela natureza da coisa, a inteligência artificial foi muito forte. Teve um track, teve uma trilha especial de retail media. A gente ouve já há alguns anos falar sobre a questão de propósito e de pessoas dentro do varejo, também é um assunto bastante forte. E dentro desse tema também sustentabilidade. Acho que esses são os principais assuntos que nessa feira foram bastante comuns. Legal. É interessante fazer esse comparativo, né? Você comentou, eu vou tentar de cabeça aqui, porque você falou várias coisas, mas fazer um comparativo com o que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro você comentou sobre a questão política da NRF, e aí eu acho que vale contextualizar um pouco que há uma diferença, né, em relação ao tipo de associação que é versus as associações que tem aqui. Claro. A NRF, ela é muito maior, ela engloba muita coisa. Aqui a gente tem, de certa forma, um pouco mais segmentado, né? Então a gente tem a associação do pessoal lá de franchising, APAS, né? Exato. E a gente tem a Associação Brasileira de Supermercados, que, de certa forma, é o que eu vejo com um pouco mais de similaridade à NRF. Vejo que está numa ascendente boa em relação ao papel político. Eu acho que isso muito puxado pela figura do João Galassi recentemente, que é assim, a gente, como companhia, a gente tem 10 anos e a gente é bebê no varejo, claro, né? Mas do que a gente pôde acompanhar, a gente viu essa ascendência. Mas em relação ao tipo de evento que é promovido, o tipo de coisa que acontece, o destaque para a tecnologia que acontece lá fora é muito superior ao que acontece aqui. A gente até vê iniciativas pontuais acontecendo, mas lá a feira é uma feira de tecnologia. Sim. Né? Óbvio, tem muito conteúdo, tem muita fala, mas é uma feira de tecnologia. Aqui, quando você vai para uma grande feira setorial, muitas vezes é feira de negócio, né? Para o cara poder receber o cliente pequenininho que ele não conseguiria receber ou visitar no calendário comum, e ele traz. Então, existe essa diferença. E o outro ponto que você falou, né, sobre as coisas que estão em alta, e aí parando para pensar um pouco, você comentou sobre a questão de pessoas, né? Então, quando você fala de varejo, você normalmente está falando de um cargo de entrada, né? Início de carreira. Início de carreira, é muita coisa. E eu acho que aí o pessoal tem, acho que, batido muito nessa tecla por conta de uma questão geracional. Então, você falar para um Gen Z que ele vai ter que trabalhar 8 horas por dia no sábado, num caixa, é uma coisa que, né, começa a ficar um pouco mais complicada. ESG, o pessoal, né, tá com medo do mundo acabar, então não deixemos o mundo acabar. Não deixemos o mundo acabar, é um problema premente, né? A gente vê as mudanças climáticas que tivemos aqui no Brasil esse ano, né? O único ponto do ESG é que eu sempre sinto falta do G, né? A governança pessoal. Talvez seja o grande problema tanto do S quanto do E, é justamente o fato de que a gente tem problemas de governança sérias, né? Crises e conflitos e polarização são parte desse reflexo do problema de governança. Exato. E, last but not least, inteligência artificial estava na feira inteira. Até quando você ia pegar um café, os caras falam, não, esse café aqui foi feito com inteligência artificial, entregue pelo menos. Foi feito com inteligência artificial. Isso foi incrível, mas isso também faz a gente duvidar um pouco do que é e o que não é. Mas nesse ponto, acho, Paulo, que vamos falar um pouquinho sobre os temas e por que os temas estão lá, né? Quem paga a conta a história, né? E quem paga a conta da NRF são os patrocinadores de tecnologia. Então, historicamente, aí nos últimos anos, a gente tem visto, por exemplo, né, em 2021, o boom do metaverso, né, que tudo ia ser no metaverso. A gente ia fazer um churrasco no metaverso, né? Assim, um pouco do interesse das pessoas que estavam pagando a conta naquele momento. Vamos lembrar um pouquinho, recapitular, né? A gente estava saindo do Zoom, né? Aquela sobrecarga de Zoom o tempo inteiro, videoconferência toda hora. O metaverso, comparativamente com o Zoom, é um upgrade, né? Acho que uma grande diferença do tema principal de tecnologia deste ano, que é a IA, que também tomou de assalto conversas executivas desde o começo do ano passado, tem a ver com, de fato, aplicabilidade, né? São soluções que têm coisas fantásticas, têm coisas magníficas de futuro, de roadmap,
mas tem aplicações práticas muito diretas que você pode enxergar, né? A gente estava conversando um pouquinho anteriormente, aquela questão de o quão eficientemente uma inteligência artificial pode te ajudar a ter uma boa política de preço de forma instantânea, de forma mais imediata, né? Então, eu acho que a grande diferença dessa questão, este ano, é que nós estamos falando de uma aplicação que tem, com pequenos passos, com pequenas adaptações, aplicações práticas diretas, diferentemente do que coisas que foram feitas em períodos anteriores que não tinham tanto essa aplicabilidade direta, precisava de um investimento grande, enfim, acho que aí tem um ponto importante, uma diferença fundamental na discussão de IA este ano. Eu acho que isso tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu fiz, inclusive, quando eu estava lá no pós da GV. Porque as coisas, elas existem, elas vão se formando, né? Que é o que você comentou. O interessante de ir na NRF todo ano é porque você vai vendo a movimentação e de repente o pessoal agrupa um monte de coisa, coloca um nome bonito e aí vira a buzzword do momento. Só que existem coisas que viram buzzword, como por exemplo foi metaverso, e o pessoal sempre acaba pegando o exemplo mais absurdo, o esdrúxulo, né? A parte pelo todo. Isso até descredibiliza um pouco, porque, cara, é muito surreal você pensar que você vai fazer o churrasco no metaverso, ou que, né, tudo vai virar... O Web3, de certa forma, foi abordado também com NFT e tudo mais, mas assim... Teoricamente, o metaverso começa com você ter um avatar no seu celular, você ter uma personificação digital de alguma coisa... E essas coisinhas existem, né? Mas aí você pega o exemplo mais abstrato possível e isso não vai virar a realidade nunca e acaba até descredibilizando todo. Só que não é isso que acontece quando você fala de inteligência artificial ou quando você fala de retail media, porque são assuntos mais palpáveis e o chat GPT fez um bom papel de mostrar, né? Porque é uma questão, um negócio é conversacional ali, né? Então, tipo, você consegue trocar uma ideia, né? E você fala, porra. Acho que aí tem uma questão de... A gente conversou no pós-NF da SGV, acho que o ponto era do retail media, né? Como que um conceito se configura como tendência no final. Talvez é um primeiro passo atrás, né? A gente tem que diferir dentro de uma feira de negócio o que é ruído e o que é tendência, né? Tem muita gente falando de um monte de coisa que os caras querem vender essa ideia nova, mas o quanto essa ideia ela pode se transformar no decorrer do tempo em uma oportunidade de negócio, porque nós estamos lá para fazer negócio, né? No final das contas é para se fazer negócio. E feira de negócio é um lugar muito bom para você enxergar o que vai ser o futuro de um determinado segmento. Porque numa feira de negócio está quem está querendo vender aquela coisa e quem está querendo comprar e quer implementar coisas, né? Então, quando essas duas vozes se juntam e começa a montar ali um panorama, aí você consegue enxergar de fato o que deve ser o futuro daquele determinado segmento. Mas em inteligência artificial, acho que isto começa a se formar em passos menores e mais objetivos, né? Tanto, por exemplo, para atendimento ao cliente, a gente vê a evolução da forma como uma urna eletrônica está, de fato, conseguindo separar o que é processual, que a gente pode resolver ali com o algoritmo, do que não vai conseguir ser feito pelo algoritmo. Então você começa a ver... Estou pesquisando seus dados. Isso. Né? Então começa, é muito mais tranquilo de você fazer essa interação com aquele negócio. E o digital literacy, né? O entendimento, conhecimento de técnica para você interagir com aquilo é muito mais direto. Se pedir para uma criança conversar com uma inteligência artificial, não vai ter tanta dificuldade do que, por exemplo, pede para ela montar um modelo tridimensional para o metaverso. É muito mais difícil. A necessidade de conhecimento técnico para se fazer uma coisa é muito maior do que na outra. Então essa é uma coisa que me parece que justifica o fato dessa tendência de a gente falar de inteligência artificial se configurar tão claramente ou tão rapidamente em oportunidades de negócio durante a feira. E até a própria retail media, né? Porque retail media não são fireworks, né? É um pouco do que a gente conhece, é mídia, dinheiro por mídia, em um determinado espaço. Né? Existe aquela questão do fluxo do dinheiro na mídia, que você comentou, inclusive. Então o negócio às vezes funciona de uma forma meio pendular. O dinheiro ele precisa parar em algum lugar. Sim. O dinheiro vai para um lugar, aí todo mundo fala, isso aqui funciona, muito legal. Aí de repente fica flodado, não funciona mais, o dinheiro
precisa ir para outro lugar. Muito fluxo de dinheiro, gera muito fluxo de informação, acaba, né, causando mais bagunça, mais barulho do que, de fato, com comunicação. Especificamente em retail media, por que eu acho que é uma boa aposta, né? Primeiro, retail é um espaço para fazer comunicação de marca desde sempre. As marcas estão lá, os produtos estão lá. A melhor forma de você apresentar teu produto é o consumidor ter contato direto com ele. Então não é novidade que o ponto de venda é um bom espaço para se fazer comunicação. Tabloide temos também desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, comunicação de ponto de venda, material de ponto de venda também desde que... desde as feiras do farm market, né? Desde a feira de fabricante. Então, o que é diferente nessa história toda? Por que retail media se torna tanto uma tendência esse ano para ter uma trilha especial dentro da NRF? Eu acho que tem uma conjunção de 3 grandes fatores. Primeiro, é uma fonte de recurso para o varejista em momentos apertados, momento de redução de crédito, margens sempre apertadas. Então, cara, eu posso tirar dinheiro, se configura uma oportunidade de negócio. Segundo, esse pendular do fluxo de dinheiro, ele saiu de mídia de massa e foi todo mundo apostar em mídias sociais. Muito barulho em mídia social, muita coisa em grandes influenciadores, busca por micro-influenciador, qual que é a real utilidade de se fazer essa comunicação no Existem vários micro-influenciadores de supermercado. Pois é, então aí o cara, será que esse micro-influenciador está fazendo a diferença equivalente ao que eu coloquei o meu recurso ali? Ou será que não tem uma opção melhor para alocar meu recurso? Então a mídia social, por conta dessa sobrecarga de recursos e sobrecarga de comunicação, ela perde eficiência. E aí, pendularmente, para onde eu ponho o meu dinheiro? Vou colocar na mídia de massa? O pêndulo ele não vai voltar para o mesmo lugar, ele vai voltar para um outro ponto, né? Sim. Talvez a comunicação no varejo seja uma forma muito mais eficiente de voltar esse recurso, tirar um pouco das redes sociais e pôr num lugar que seja mais voltado para a conversão direta, né? Mais instantânea. E aí o consumidor está no ponto de venda, o varejista se apresenta como uma opção. E aí, em cima disso, eu tenho um conjunto de soluções tecnológicas que se tornam viáveis. Então, eu tenho painéis digitais sendo vendidos como OPEX em vez de CAPEX. Você não precisa comprar a televisão, você não precisa comprar o painel de LCD. Tem empresas fornecendo esse tipo de coisa. Tem a tecnologia para se fazer a produção rápida desse conteúdo customizada. Tem, inclusive, para fazer mudanças específicas, né? Uma delas poderia ser, inclusive, mudança de preço, de tempo, de acordo com o fluxo. Então, dinâmico, fazer isso mais dinâmico. Tem inteligência artificial. As benditas etiquetas eletrônicas. Etiquetas eletrônicas. Então, tem um dia elas chegam. Tem um fluxo de coisas possível. Não precisa ser nem etiqueta eletrônica, a gente comentou isso também numa conversa anterior, né? Eu não posso fazer isso de um jeito mais econômico? Você pode fazer isso com QR Code, né? Mas a questão objetiva é que a gente tem um conjunto de tecnologias e uma situação de pêndulo de dinheiro que está levando esse dinheiro, tirando esse dinheiro parcialmente das redes sociais, e existe a possibilidade dele ir para a mídia no varejo. E para o varejista isso se torna uma oportunidade de linha de receita, né? Porque hoje você não tinha, você faz o projeto e incrementa isso como linha de receita. Essa questão do CAPEX OPEX, inclusive, é um negócio que eu acho que foi o que não fez, talvez, essas etiquetas eletrônicas, que é uma parte mais do nosso métier, vingarem tão cedo. Porque claro, o negócio era caro e aí o pessoal falou, nossa, essa tecnologia é muito legal, isso aqui vai vingar, vamos vender etiquetas eletrônicas. Custa uma fábula para você fazer uma loja, e aí o pessoal não vendia, e aí tem toda a questão operacional e tudo mais, e o pessoal está migrando o modelo de negócios para você ter parcial, para você poder fazer o aluguel, ao invés de você fazer a compra. E voltando para o outro grande tema, né, o maior tema da NRF, inteligência artificial, a gente falou de uma forma muito aberta, até sob uma ótica um pouco mais nós como pessoas físicas extra, o nosso envolvimento com o varejo. Mas como que você vê isso no varejo? Quais são as grandes aplicabilidades de inteligência artificial no varejo? E até se puder dividir assim, uma coisa do que é o dia a dia hoje, coisa que a gente realmente pode fazer, e depois falar um pouco do que talvez a gente consiga chegar um dia. Legal. Bom, acho que a primeira grande aplicação, a mais evidente e mais provável de ser a primeira,
são aplicações de back-end, são aplicações de suporte. Pontos de ressuprimento dinâmicos, automáticos, com um conjunto grande de informações, precificação dinâmica, individualizada, cuponagem, reposição de loja, reabastecimento em CDs, em hubs logísticos, roteirização de entrega. Então essas coisas que estão todas na infraestrutura da operação varejista, elas tendem a ser primeiramente aplicadas, porque primeiro elas dependem de menos gente interagindo, né? Você vai ter que ter uma pessoa sabendo manipular aquela ferramenta e entregando resultados mais rapidamente. Então, com o auxílio de... fazer um parênteses aqui. Na verdade, como que a gente pode enxergar a inteligência artificial para a utilização do indivíduo? Ela é meio que um esteroide para o ser humano, né? Comparativamente, você sabe fazer contas, mas fazer conta com uma calculadora é muito mais rápido do que fazer conta de cabeça. Então você não vai prescindir de uma calculadora, porque você precisa fazer conta rápida, com eficiência, com certeza, com correção. Então a inteligência artificial ela é uma mega calculadora sendo aplicada para uma atividade específica com mais fórmulas de cálculo e coisas mais fáceis para a pessoa dar uma resposta mais rápido, mais eficiente, mais precisa. Então todas as operações de back-end, de suporte, elas têm uma enorme vantagem de ser utilizada a inteligência artificial em cima. Isso não significa substituição de pessoas, significa que a gente vai ter que ensinar o indivíduo a trabalhar com um ferramental diferente, mais eficiente. Pessoas on steroids, como você falou, né? Então acho que essa é uma forma que a gente pode enxergar isso. Então, primeira coisa que deve ter é um afluxo muito grande de recursos para maximizar, otimizar e automatizar operações de back-end. O que a gente viu também que tem uma grande aplicabilidade, aí começa a ser a relação entre os dados que a empresa tem e tomadas de decisão automáticas otimizadas por inteligência artificial. Por exemplo, dentro do Retail Media, como poderia ser isso? Eu tenho lá um painel de comunicação. Eu tenho dados fluindo automaticamente da loja. Sei lá, perfil de cliente, fluxo de loja, condições ambientais, meteorológicas, enfim, qualquer coisa que possa influenciar o fluxo de pessoas dentro daquela tua loja. Por que não usar isso como uma forma de maximizar a comunicação daquela loja, né? Então, está chovendo, vamos vender guarda-chuva. Esse é um negócio bem caricato, mas é um pouco por esse lado. Então, essa interface automática com o consumidor, ela gera oportunidades de negócio também. E aí, finalmente, né, uma coisa que pode rapidamente se tornar uma forma da inteligência artificial ser aplicada no varejo é aumentar a eficiência da sua equipe de atendimento. O pessoal da Chewy, que é uma empresa que vende produtos para animais, um pet shop, um grandão lá nos Estados Unidos, né? Eles estavam falando sobre a aplicabilidade da inteligência artificial como uma ferramenta de suporte para o atendente de loja. Imagine seu cachorrinho lá está com alguma doença de pele, com uma alergia e precisa comer um tipo de ração específica. Você passa no veterinário, o veterinário te indica uma determinada marca e fala, você precisa dar isso aqui para o teu cachorrinho. Você chega numa loja, no pet shop, e fala, tudo bem, eu quero essa, mas além dessa, o que mais tem? Se o meu cachorro não se der bem, e se eu quiser 2, 3, 4 opções, e se eu quiser snacks, quais são os possíveis? Você chega para o atendente da loja, o atendente da loja não faz a menor ideia. Mas aí ele pode acionar uma inteligência artificial para fazer uma triangulação. E aí você tem uma conversa a 3, né? É o atendente da loja fazendo a função de atendimento, de interface humana, o cliente querendo uma informação e a inteligência artificial provendo uma conversa fluida entre os dois. Tipo o que o farmacêutico faz, só que com um buffer, né? Muito maior. Muito maior. Exatamente. Um mar de possibilidades. E também como você poderia, por exemplo, aumentar o esteroide, usar isso como esteroide para qualquer tipo de ação, né? Até para o próprio farmacêutico. Né? Sim. Cheguei na farmácia um dia desse agora e comentei contigo, né? Minha esposa está grávida. Cheguei para ele e perguntei, escuta, eu queria um fitoterápico para tosse e tal, tá com a garganta raspando, mas que possa ser utilizado por pessoas grávidas. Aí ele foi lá, ficou procurando nas embalagens e se ele faz uma pergunta disso por uma base de dados bem alimentada de inteligência artificial,
a gente teria ali uma conversa mais fluida. Isso já é plenamente possível, né? Ele pode subir a base dele para um próprio... Sobe a bula. Exato, e ele pode consultar. Treina a bula, treina o mecanismo com a bula e vamos embora. Né? Agora, isso é um ponto interessante do que você está falando, né? Porque sempre que a gente fala de coisas novas, do varejo, novas tecnologias, existem duas resistências, minha percepção. Resistência, por óbvio, financeira. E isso é uma das razões pelas quais eu acho que muita tecnologia não chega de lá para cá, porque o pessoal está acostumado a lidar com a empresa americana, que é muito mais afeita e paga em dólar. Ele chega aqui no Brasil, o cara quer pechinchar e quer pagar em real, logo não rola um match tão fácil. Mas a outra, que talvez em determinados casos inclusive seja mais relevante, é a barreira cultural. Porque se você está querendo trazer uma tecnologia para substituir um processo já existente, é muito difícil. Eu acho que inteligência artificial em coisas novas, como até o retail media, é mais fácil de você empregar de certa forma do que quando você vai falar, por exemplo, de pricing, que é o que nós fazemos. Porque existe uma barreira cultural e é um negócio que precisa ser rompido, né? Porque, porra, se você sabe que tem um negócio que dá uma rentabilidade bizarra pro cara, que vai melhorar a margem bruta, vai melhorar o resultado, dobra o resultado, por que não? E aí a gente tenta, de alguma forma, fazer o entendimento e a explanação do que acontece para que não seja um black box, né? E até a própria... Pensando por essa ótica, a própria inteligência artificial pode ajudar nesse sentido, ajudar a explicar o que está acontecendo, para que as pessoas fiquem mais seguras, né? O varejo americano sofreu da pandemia até... Acho que ainda esse ano eles têm reflexos disso. Eles não estavam acostumados a trabalhar com ciclos inflacionários, com recessão ou potenciais recessões. Eles tiveram aqueles problemas de 2008 que afetaram mais outros segmentos e menos o varejo. A pandemia afetou muito mais radicalmente o varejo americano. Então, eles ficaram um pouco mais parecidos com algumas tomadas de decisões do brasileiro, né, no sentido de vamos inventar menos e vamos fazer coisas cujo objetivo, né, de resultado seja maior. O varejista brasileiro é um herói. Essa é a primeira coisa que tem que reconhecer isso. Os caras trabalham, primeiro ponto, trabalham com margens aí, bottom line de 3% no alimentar. Pô, cara, você não pode errar, 3% é nada, né? E com inconsistências nas políticas de governo, recessões, inflação, enfim, não é fácil ser varejista, né? Primeiro ponto que a gente tem que reconhecer. Então é meio que natural que o cara seja mais reticente, principalmente naquilo que vai impactar custo de capital dele. Vou precisar botar a etiqueta, quantos itens eu tenho na loja, quantas etiquetas eu preciso. Se eu precisar fazer isso como CAPEX, meu negócio é vender farinha, não é ter um estoque de etiquetas. Você estava comentando sobre os financials do varejista, né? E a forma como ele lida com isso para fazer novos investimentos, quanto é difícil e tal, que é, de certa forma, bem discrepante da indústria. Sim. A indústria ela sempre teve financials melhores, ela investe muito mais em tecnologia, mas isso é o lado bom, porque eu acho que quanto mais tecnologia, você consegue deixar, de certa forma, soluções mais baratas e você democratiza ela pro varejista. Então, hoje o varejista, eu acho que ele está, de certa forma, mais pareado nessa relação varejo-indústria quanto à simetria de informação. Enquanto a indústria não comprar um computador quântico, que vai ser um outro gap ali na frente, mas por hora eu acho que o varejo ele tá mais pareado. Mas mesmo essas soluções, né, os serviços em nuvem, eles fazem com que a necessidade de infraestrutura possa ser compartilhada, né? Então o varejista ele tem uma grande democratização de como esse negócio ele pode chegar ao varejista. Acho que o grande segredo é fazer realmente um tripé que tenha um case econômico que se sustente conversando indústria, fornecedor de tecnologia e varejista. Esse case fecha negócio para os três, né? Teoricamente eles jogam junto, né? Jogam junto, né? Então, qual que é o case que faz qual que é o case que paga a conta? Manja aquele case do Nobel de Economia, Market for Lemons, sobre a simetria de mercado? Sim. A simetria de mercado
ela é legal até a página 2. Sim, claro. Porque se você depende do cara e você tem todas as informações e você, de certa forma, prejudica, você está se prejudicando. Sim. Então, não faz sentido, né? E a indústria, né, uma das coisas que o varejo físico vai acabar. O varejo físico num país como o nosso, com 5.800 municípios, o tamanho territorial que nós temos, as diferenças regionais, ninguém consegue fazer isso sozinho. O cara precisa de um parceiro para fazer a última milha sempre. Sim. A gente fez, eu dou sempre um exemplo, acho que vale a pena a gente registrar, vender uma camisa de 250, 300 reais. Quanto custa para levar essa camisa dentro de uma grande região metropolitana? Sei lá, Rio de Janeiro, vou entregar essa camisa, um varejista carioca vendendo essa camisa no próprio Rio. 20 reais de frete. Camisa não serviu, não gostei, quero devolver. Mais 20. Repor, mais 20, são 60. 60 sobre 200... Se destruiu a margem. Não tem margem que faça isso, né? E isso nós estamos falando de um produto com um ticket razoável. 300 reais não é um ticket de se jogar fora. Imagine isso para produtos com tickets muito menores, que é mais comum até do que... Né? Então, quer dizer, o varejo físico ele tem uma função importantíssima também nesse hub logístico. Tem a função de criação de imagem de marca, tem a função do hub... Então, não posso prescindir desse cara. Eu tenho que fazer com que ele seja muito eficiente, mesmo com margens de 3%. E talvez seja essa a razão até para quando a gente fala de supermercado e venda online, a gente vê nos Estados Unidos isso muito forte, mas percebo aqui também no Brasil o clique e retire sendo uma realidade, claro, por conta dessa questão. Sim. Você quer scrolling, pesquisar online? Joia, mas a logística ela é um problema à parte. Né? Entrando nessa, né? Comparativos que nós estamos fazendo com os Estados Unidos. Uhum. A gente falou um pouco das tendências, todas as buzzwords, depois a gente vai fazer um resumo delas, mas esquece um pouco o que tem de tendência falando dos principais segmentos dentro do próprio varejo, né? Os pilares de estrutura do varejo. A NRF ela é um espelho do mundo. A gente, obviamente, fala muito de Estados Unidos, especialmente quando fala de questões econômicas, conjunturais e tudo mais, mas tecnologicamente é um espelho do que tem lá e que tem no mundo. E o Brasil, cá, na América do Sul, está atrás em determinados pontos, mas não em todos. Certo. Está à frente em outros. Qual que é a tua visão disso? No que a gente está deixando espaço e o que a gente está mandando bem comparativamente com o mundo? Legal. Bom, primeiro, o que nós estamos para trás, né? Nós estamos para trás, evidentemente, é aquilo que exige investimento de infraestrutura e de capital. Tá? Então, por exemplo, a automatização, nós estamos para trás, algumas estratégias, por exemplo, de drone delivery e operação autônoma, mais que a gente tenha algumas lojas de operação autônoma, estamos para trás, é mais difícil de implementar. O próprio self-checkout é um negócio que... primeiro, não é muito implementado no Brasil. Segundo, às vezes não funciona muito bem. Então, quer dizer, essas questões que precisam de capital intensivo, porque é caro de trazer, etc. e tal, mas tem também uma outra faceta muito cruel dessa história. Por que a gente não investe nesse tipo de coisa? Por que o americano, o europeu investe e por que nós não investimos? A gente tem uma mão de obra relativamente muito barata. Né? Então... por que nós não estamos preocupados com drone delivery? Porque a gente tem um monte de gente subempregada andando de moto que nem maluco de um lado para o outro para fazer o suprimento do last mile. Né? Então, quer dizer, não faz sentido eu ficar investindo em coisas que têm um custo de capital enorme, precisa de tecnologia, precisa de conhecimento de aplicação, se eu tenho um monte de gente querendo trabalhar por preços relativamente mais baratos. Obviamente aí tem uma grande questão de qualidade dessa entrega, de capacidade de captura de informação, de produtividade, né? A produtividade do trabalhador brasileiro ela é muito baixa relativamente a dos trabalhadores do mundo todo, seja porque ele não é capacitado para tal, porque ele não tem infraestrutura para tal, ou porque não tem educação para tal. Né? Então tem educação no sentido de, não educação técnica, mas postura de responsável por aquilo. Cultura. Né? O cara, não, isso aqui é da empresa, né?
tem muita perda de material, perda de recurso, por inabilidade, ineficiência ou má vontade do trabalhador. Claro, não estou generalizando o trabalhador, mas falando na média, a nossa produtividade, dinheiro gerado por pessoa é muito baixo, né? Então, porque eles estão preocupados com isso, que o custo de pessoas é muito alto, eles acabam investindo em tecnologia para aumentar a produtividade do indivíduo que está sendo empregado. Então, essa relação no Brasil ela é muito ruim, e isso é muito ruim para você fazer alavancagens de produtividade no futuro. O que nós não estamos tão atrás? Eu acho que nós não estamos tão atrás em questões ligadas com experiência do consumidor, né? Você vai em algumas lojas que são flagship aqui no Brasil, você não deve muita coisa comparativamente às lojas que a gente visita lá em Nova York, né? Tem muita gente, inclusive, que vai visitar com a gente e fala assim, mas a minha loja é tão boa quanto? Sim, do ponto de vista de experiência, talvez não seja tão atrás mesmo. A gente pega naquela região da Paulista ali, né, para quem quer visitar varejo e olhar coisas diferentes, Paulista e Oscar Freire, vai na loja da Soneda, vai na loja da Decathlon, vai na loja da Centauro, você vai ver um monte de coisa, né, que tem lá na região da Paulista. São 3 lojas que eu recomendo para o pessoal. Ou então vai lá no Oscar Freire, passa na Havaianas, na Melissa, na Bruna Tavares, que abriu lá também, na Casa La Pacilla, no Fasano. Então, enfim, a gente tem coisas muito similares. Puxa, mas você está falando do Oscar Freire. Vai nas lojas de bairro, tem... fui num sacolão ontem, no domingo com a minha esposa, experiência magnífica, muito bem, o sacolão da Santa, na Santa Cruz, muito bem, uma loja bacana, muito bem posicionada, limpa, bonita, bem organizada. Então, quer dizer, coisas que a gente vê como grandes tendências lá, que se refletem também aqui no Brasil. Então, essa experiência do cliente a gente não está tão atrás, né? Vem mais rápido, vem mais facilmente, relativamente inchado, mas vem mais facilmente. O que eu vejo de mais gap é realmente essa questão da eficiência, né? E como que isso se refletiria, como que a gente poderia repor esse gap, seria mais com esses cases que estão entre fornecedor e também algumas políticas, né? Tem algumas políticas que impedem que a gente, políticas aí de governo, que impedem que a gente tenha investimentos em tecnologia, porque não é do interesse também da sociedade, que a gente gere ciclos de demissão relativamente grandes. Aí, sim, existem casos clássicos de reserva de mercado, né? O porquê que o posto... Frentistas. O porquê que o posto não é automático, exato. Então tem um pouco de... Tem essa questão estrutural também que justifica essa... E sobre logística, porque até entendo talvez não ser tão eficiente, enfim, por questões de automação e tudo que engloba, mas no final do dia o replenishment, quando a gente fala pelo menos de supermercado e farmácia, eu tenho a nítida percepção que pós-pandemia os Estados Unidos desandou, porque as lojas são feias e desabastecidas. Sim. E aqui no Brasil... aqui acho que nós tivemos, inclusive, algumas melhoras no processo de reabastecimento e planejamento, que vieram de inovações tecnológicas e eficiência, roteirização automática, subdivisão de hubs de distribuição. Então, quer dizer, como que eu ganhei eficiência? Ganhei eficiência com tecnologia. Então, essa é a resposta aí desse ponto. E lá eles tiveram um problema justamente do contrário, né? Tiveram quebra de mão de obra, quebra da cadeia de produção, e aí e mudanças também nas políticas de governo, a questão das farmácias trancando medicamento, né, por causa de roubo de itens de pequeno valor e tal. Então teve um movimento de fato do contrário dessa história. Mas olha como essa é uma coisa que é encantadora no varejo americano, e estudar, na verdade, outros tipos de varejo, né? Como que eles responderam a isso, né? Você chega numa farmácia, chega na CVS, a marca global está confinada para evitar roubo. Vai lá, Tilenol está trancado. A marca própria de paracetamol está aberta. Aí você fala assim, o cara não tem medo de roubo da marca própria? Talvez a relação furto e dinheiro que eu posso tirar da Johnson para ele me deixar o produto não confinado,
o que se torna, em parte, também aquela história do retail media, né? Tem um conjunto de oportunidades aí. Então, o confinamento do produto é uma forma do varejista pressionar o fabricante para aumentar margens, aumentar o relacionamento comercial. E ele acaba tendo uma justificativa boa para fazer essa defesa, né? Então, essa é uma outra coisa também que acho que nós estamos evoluindo bem aqui no Brasil, a questão da marca própria como uma forma do varejista representar. No passado, no Brasil, marca própria era a marca de combate, né? Então, uma marca mais barata, pior produto possível para ter um produto ali para quem não tem condições de comprar a marca global. A gente tem visto mudanças importantes nisso, né? Um rastreio de origem, uma preocupação de que tipo de produto que vai ser oferecido com a minha marca, uma experiência melhor para o consumidor, o que facilita também você brigar com a marca global, né? Porque estamos falando de produtos de qualidade, com diferenças, com diferencial competitivo, né? Uma coisa diferente, uma opção diferente para você. Né? E lá também as redes que já fazem isso faz muito tempo, elas dão uma aula, né? Você olha Trader Joe's, você olha a loja da Audi. Isso. A loja da Audi é incrível, é colorida, você chega lá, Trader Joe's é maravilhoso e é, não sei quantos por cento, assim, mais da metade longe, né? Diria que mais 70% marca própria, tudo que tem lá. O Trader Joe's chega a ser 90% marca própria. E as lojas são incríveis. São incríveis. Você não sente que você está com falta de opção, ou que você sente que você está comprando um produto de qualidade. Legal, bacana. E você não vai ganhar porque você está comprando algo de qualidade com um preço interessante, porque você sabe que aquela é uma loja né, com um preço bom. Agora, professor, isso posto, tendências, coisas que nós somos piores, coisas que nós somos melhores. A pergunta para a gente chegar um pouco aqui no final do nosso bate-papo, antes deixa eu ver se o time de marketing deixou coisas que eu tinha que dar recado e eu não dei ainda, porque eu sempre tomo bronca depois, vamos dar uma olhada rápida. Pessoal, para não esquecer, fica aqui o convite para todos. Nós vamos começar agora em março o Pricing Conectado de 2024. O primeiro tema que nós vamos abordar é Varejo 5.0. Na verdade, isso aqui já conversa com o Pricing Conectado, isso aqui é o pré-evento Pricing Conectado, lançamento do nosso webcast, mas não deixem de participar, não deixem de se inscrever, link aqui, fechado? Contamos com todos vocês, ano passado foi um sucesso, foram mais de 8 eventos, né, incluindo o nosso evento presencial, muitos participantes e nós queremos cada vez mais promover conteúdo de qualidade para que todos vocês consigam chegar aí no seu potencial máximo de rentabilidade nas suas companhias, fechado? E voltando agora para a gente fazer o nosso último bloco aqui, eu tenho a percepção de que, principalmente do setor que a gente atende, pouco menos da indústria não diria, mas até porque muitas indústrias são indústrias globais, pelo menos com quem a gente compartilha a vivência lá, mas o varejista brasileiro, ele vai para lá, ele fica chocado com tanto de coisa que ele vê. Também é chocante. Esse vai pro coisa, com certeza. Fica chocado. Vai lá. Ele fica chocado, até positivamente, né, com tanto de coisa que ele vê, mas ele fica um pouco assustado com o pensar de como ele faria para materializar uma coisa que aparentemente é tão legal na realidade dele, por conta de todas as questões que nós falamos, que vão do aspecto cultural, como você vai trocar um processo existente, a questão financeira que ela tem, de como que você faz investimento. E aí a pergunta que fica é essa, né? Agora que a poeira baixou, o carnaval passou, não vamos falar tanto de ESG agora, né? Porque o mundo vai seguir vivo, Ivete já macetou o apocalipse no carnaval. Como que a galera faz para trazer o que tem de legal lá, em termos de tecnologia, e fazer virar realidade no Brasil? Como faz isso esse ano? Ele consegue fazer isso esse ano? Ou não, ele tem que fazer um plano de longo prazo, gerar caixa, gerar gordura? O que você vê nas empresas, professor? Bom, o que, não só o que eu vejo, mas o que eu recomendo é que a gente trabalhe com inteligência para implementar as soluções que a gente quer fazer, né? Eu gosto muito da lógica do agile, do ágil, para você implementar uma solução nova, principalmente no varejo, por conta das mudanças constantes que tem, tanto no ambiente, quanto na legislação, quanto no próprio cenário varejista.
Então, por exemplo, eu quero fazer uma implementação de um atendimento inteligente do meu cliente, ou um atendimento mais razoável com o meu cliente. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, faz um roadmap. O que é o desenho dessa idealização tua, né? Mas não faz um projeto para implementar aquilo lá no ideal. Recorta isso em ondas, né, em sprints, para usar a nomenclatura da metodologia ágil, né? Divide isso em sprints, faz o case e faz o teste daquele MVP, daquela solução pontual, e faz a implementação nesta lógica, né? O que é diferente de vamos fazendo, né? Então, quando você faz esse recorte e faz um pensamento ágil, você começa a fazer implementações. Obviamente você vai priorizar aquilo que vai ter maior impacto, maior resultado de curto prazo, e isto vai gerar dinheiro, recurso, para você poder fazer investimento para próximos sprints, ou pelo menos não vai ser tão caro para você fazer os próximos sprints. Eu acho que a dica que eu daria é essa, como que eu divido... Cortar o problema em probleminhas e começar a testar. A gente aprendeu muito isso, o método ágil de implementação de projetos vem da indústria de tecnologia, e essa questão de... o problema é o mesmo, né? O usuário de tecnologia fala que ele quer um negócio gigantesco e o desenvolvedor não consegue entregar aquilo rapidamente. A necessidade do usuário muda. No varejo é a mesma coisa, né? Você perguntar para um consumidor varejo o que ele quer, ele vai querer um negócio que você não consegue entregar rapidamente. Então pensa como você quer a experiência do teu consumidor no teu varejo, corta isso em pedaços menores e entrega esses pedaços muito bem entregue pontualmente, né? Então, voltando ao exemplo, quero usar a inteligência artificial. Aonde? Quero melhorar a forma como eu posiciono a comunicação dentro do meu varejista. Aí você vai fazer um case e falar qual que é o ideal, recorta isso, qual que é o primeiro passo e mais eficiente, entrega um produto mínimo, testa aquilo, ganha eficiência e replica, né? Esse é o grande segredo no varejo, seria aplicar a metodologia ágil. E trazendo a sardinha aqui para o nosso lado, falando de precificação inteligente, o que você viu lá esse ano, se você viu alguma coisa, ou de uma forma geral também, e junta com essa última pergunta que a gente estava falando agora, como tangibilizar isso, né? Trazer isso para cá, porque pricing é um negócio que tem efeito na veia do caixa do cara. Sim, que possibilita, é um enabler para ele poder fazer várias outras coisas. Sim. Né? A gente inclusive brinca, a gente fala assim, o varejista ele está sentado numa mina de ouro que é dele. Isso. Ele só precisa aprender a mexer. Né? Bom, Paulo, não sei se eu já falei essa para você, mas acho que essa aí você vai gostar bastante. Provavelmente você vai usar, pelo que eu te conheço. Você joga pôquer? Você sabe que na mesa de pôquer tem sempre um pato. Sim. Se você não sabe quem é o pato, sai da mesa. Perfeito. Porque o pato é você. Exato. Então olha lá para os caras, né? Em precificação hoje, a precificação é um grande jogo de pôquer hoje. As informações, elas são em grande parte públicas e você tem que saber lidar com a relação que você tem entre a informação pública e o que você tem na tua mão. Se você não se supre de informação, você é o pato da mesa. Então acho que esse é um ponto muito importante. Em precificação ele é mais forte do que em outras categorias de gestão dentro do varejo, dentro do negócio como um todo. Então, uma coisa que nós vimos lá é a democratização do acesso, fica mais fácil, mais barato, né, esse acesso a tecnologias de precificação e algumas soluções bem específicas, né? Então tem os caras que vão começando a se especializar numa vertical de negócio, numa atividade do varejista, né? A gente estava comentando lá sobre a questão do cara que faz uma precificação dinâmica para FLV. Então, quer dizer, eu estou entrando num detalhe, numa minúcia que vai te permitir uma competitividade muito maior dentro desse segmento, nesse recorte específico. E aí, como que o varejista paga a conta disso daí, né? Esses projetos são projetos de bottom line. Se você ganha
2%, Você dobrou o seu resultado. dobrou seu resultado. Né? Então, de fato, eu acho que é uma disputa que hoje em dia ela está em necessidades específicas, pontuais, não é one size fits all, não é uma solução só que vai, né, embarcar tudo. Qual que é essa minha necessidade? Como que eu replico essa necessidade para categorias diferentes? E hoje em dia ela começa a ser mandatória, porque as informações elas estão disponíveis. Então, se o seu concorrente está fazendo isso e você não, ele está com 2 vezes mais margem do que você. Logo, ele vai poder investir em E aí muito mais coisa, muito depois do próprio price, vai fazer outras coisas. E a distância começa a ficar grande. gigante. E aí, quer dizer, e principalmente se você for comparar em segmentos que têm 2 dimensões de empresas trabalhando, né? Você pega, por exemplo, mini mercado, né? Que o pessoal da Oxo, da FENSA, abre um a cada 2 dias. Se você tem um mini mercado, uma rede de mini mercados, como que você compete do ponto de vista... preciso de ajuda, senão esse cara toma... ele está usando a informação, né? Então a competitividade aí fica cruel, fica, né, dispareada. Não deixa que isso aconteça no teu negócio. Tem que saber, tem que ter informação. E a analogia que você fez é muito boa. Eu não sei se o pessoal que está assistindo é familiar, mas eu vou tentar falar de uma forma que tente ficar razoável para o entendimento, mas no jogo de pôquer, principalmente que ficou famigerado como esporte e tudo mais, você tem as informações de mercado, você tem os seus dados, você precisa juntar as 2 coisas, você precisa entender a movimentação da concorrência e você precisa criar um layer de valor em cima para você tomar uma decisão, Sim. que é fazer o cálculo dos odds, das probabilidades e, enfim, tomar uma decisão acertada. Vai acertar sempre não, mas no long run você tem um resultado, esse resultado se paga, dá retorno sobre o seu investimento. Você tem que acertar. Exatamente a mesma coisa. Você tem que acertar mais do que a média. Exatamente a Tem que mesma acertar coisa. mais do que a média. Exatamente a mesma coisa. Agora, você está falando de um jogo que tem 44 cartas no baralho. Agora, se você não tem 44 cartas e você tem 15 mil SKUs distintos na sua loja e você tem 3 concorrentes que você nem sabe, e um que você nem sabe que é concorrente, mas ele é concorrente seu, que também tem 15 mil SKUs distintos, como é que você materializa isso? Como que você calcula isso? Você tem que ter um processo e tem que ter tecnologia, não tem como. Não tem saída. Fica aqui a ideia do professor Henrique, quando nós formos avançar nos eventos da comunidade Pricing Conectado. Em um desses eventos de experiência, a gente poderia fazer um evento de poker, chamar alguém do time PokerStars aí, fazer uma aula, é sério, é interessante. A gente teve uma vez num evento da ACE, a antiga Aceleratec, e a gente viu uma palestra muito legal de um cara que era professor de xadrez. Ele foi dar uma aula de xadrez, e o motivo dele dar aula de xadrez é porque isso estava ficando meio pop nos Estados Unidos, nos times de executivos, nos times de bankers, para estimular o pensamento profilático. E o poker, ele é um esporte mental também. Óbvio que ele vem com uma carga, né, um pouco negativa, eu acho, na cultura brasileira, relacionada a jogo de azar, aposta e tal, mas, enfim, é um tema interessante. Ele é jogo de azar se você não sabe, se você é o pato, aí ele é de azar. Se você não é o pato, ele é um jogo de matemática. Exato. Probabilidade e chances sobre a sua probabilidade. Né? Quem melhor faz conta ganha mais. Exatamente. Bom, pessoal, para finalizar, estive esses dias aí em uma palestra do professor e ele, com muita sabedoria, trouxe para a sua palestra um negócio que a gente muito provavelmente vai empregar aqui nos nossos webcasts, que é poder falar o que de fato é tendência e o que é ruído, como você denomina, ou o que é groselha, né, professor? O que é muito blá 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 e a gente sabe que não vai virar nada. E você fez isso na sua palestra e eu queria trazer para você alguns temas para você falar, se você acha que é um negócio que realmente vai ficar, e até complemente você com outros temas dessas últimas 2 NRFs aí. Vai ser tendência ou vai ser groselha, professor? Retail media. Tendência. Self-checkout.
Depende do segmento. Depende do segmento. Eu acho que para conveniência é uma tendência. Para luxo, luxo com certeza não, mas para certas categorias não faz sentido. Metaverso. Muito longo prazo. Muito longo prazo. Muito longo prazo. Para luxo tem algumas soluções interessantes. Por exemplo, aquela da Coach de ter um NFT, uma etiqueta com NFC que identifica o produto, que poderia ter um digital twin, que você pode usar em algum ambiente específico. Para moda é um negócio que tem um stick, que tem uma cola. Para outros, muito longo prazo. Até para tentar sobrepassar a barreira da venda online que existe em moda, né? Sim. E falando de online, não geral, diga. Digital Twin está mais próximo do que metaverso. Tá. Você tem Make uma... sense. Você tem o... Sim. Que já é um subespaço, vai? Não só isso, você... Mas já é um subespaço. Para certos produtos, faz sentido você ter uma autenticação digital. Por exemplo, um copo Stanley que está sendo pra caramba falsificado. Então, quer dizer, você ter um digital twin de um copo Stanley é uma garantia de procedência e de origem. Perfeito. Falando do mundo online, mas especificamente de groceries, venda online de groceries. Tendência. Tendência. E a grande sacada aí vai ser, por exemplo, eu sou consumidor de mamão pela manhã. Né? FLV principalmente. Eu sou consumidor de mamão. Todo dia de manhã eu como meio mamão. O que significa que eu como 7 mamões por semana. Se você vai me entregar um mamão, você precisa me entregar um mamão com tempos de maturidade diferente. Porque se você entregar todos eles maduros, quando eu vou comer o 7º não vai estar legal. Então hoje eu pego esse mamão em tempos de maturidade diferente. Uma empresa que faça a solução dessa entrega entendendo qual que é o comportamento do consumidor, vai vender pra caramba. Fica a dica aí, né? De fato, difícil, problema difícil, mas fato. Bom, inteligência artificial lato. Tendência forte e essa é para... Você tem que pensar como usar ela em diferentes contextos de negócio. Hiperpersonalização. Para moda muito, para FLV, como eu acabei de falar, é um negócio de médio prazo, pode ser uma grande sacada. E para cesta de produto é um bom negócio. Por exemplo, produtos que você recompra com frequência e não precisa de personalização no item. Sabão para lavar roupa, detergente, produtos de limpeza. A tua frequência de compra de produtos de limpeza é muito previsível. Super, né? Então eu poderia hiperpersonalizar a tua cesta de produtos de limpeza. E aí, para que você vai em um outro local para comprar? Então tem certas categorias que essa hiperpersonalização ela não está no item, está na cesta. Tá no uso, né? No uso. Se você vai cozinhar, quer fazer um negócio, você quer ir na loja, quer ver o que tem e tal. Aí Exato. É um pouco mais da conveniência, né? E da experiência, né? Mas vem cá, a gente falou muito de tendência, mas assim, e ruído, e groselha que você ouviu esse ano? Coisa que você olha o pessoal falando, nossa, isso aqui vai ser, você fala. O Brasil, automação e robótica. Sempre tem um monte lá, né? E porrada. sempre o cara, quando ele vai fazer a demonstração, não funciona na feira. Isso é sensacional. Eu acho que isso é uma coisa que aqui no Brasil não vai tão cedo. Essas questões de automação, carro autônomo, drone, aqui também, até por uma questão regulatória e de infraestrutura. A gente não tem infraestrutura de 5G. Cara, a Amazon fala que está trabalhando com drone e faz... Tem um dos sócios da Infoprice, ele faz até piada disso. Porque, cara, a Amazon fala isso, já vai passar de década. Sim. Que a Amazon fala de drone e não é uma realidade ainda. Eu acho que esses dois são dois que ocupam muito espaço lá e pra gente não faz tanto sentido. Falar em drone, o iFood fez uma experiência em Aracaju, né, que tem o rio lá que
que separa, esqueci o nome das duas cidades, a região metropolitana de Aracaju, mas aí fazia sentido porque era hub a hub, né? Eu tinha isso, não um é, rio ali que o cara tinha que passar de um lado para o outro. Isso, a dificuldade disso pro last mile mas mesmo hub a hub, eu acho que aqui no Brasil é complicado ainda, apesar de ter várias vantagens de custo. Eu acho que nós temos diferenças também de infraestrutura que fazem com que a gente tenha diferenças de abordagem tecnológica. Por exemplo, a solução da eletrificação. Isso passa, obviamente, pela indústria automobilística, mas tipo, como solução para frotas, né? A pegada de carbono da eletrificação no Brasil talvez seja maior do que a pegada de carbono de carros a álcool híbridos. Porque uma coisa é você ser 100% dependente de combustível fóssil não renovável, outra coisa é você ter um combustível que é renovável, que é o álcool, né? E aí você junta a eletrificação. Então acho que tem algumas coisas, algumas soluções que são muito ventiladas lá, minha frota é 100% elétrica, então a pegada de carbono é menor. Se a gente fizer isso aqui no Brasil, a gente vai ter que usar termoelétrica, a pegada de carbono sobe. Então tem algumas soluções que não se encaixam na nossa matriz, e aí viram groselha aqui, né? Last but not least, para a gente encerrar, precificação inteligente no Brasil. Tendência ou ruído? Tendência. Jogo de pôquer. Não tem jeito. Não tem jeito. E não é porque estou na casa. Eu mostrei com informações que não só inteligente, mas eventualmente personalizada e com uma forma de você melhorar o seu relacionamento com o indivíduo, né? Então, a precificação inteligente não precisa só ser a etiqueta que muda automaticamente, mas como que eu converso com o Paulo e tem um diálogo que vai fazer com que ele volte na minha loja, que ele aumente a cesta, que ele entenda que eu conheço o Paulo e que eu quero ter um contato de longo prazo com ele, né? Então, soluções como cuponagem, como interatividade na loja, escanear um QR Code e falar algumas coisas e dar uma resposta de preço na hora. E aí, cara, você não está falando de... Não dá para fazer isso na mão, não tem como fazer isso na mão, a não ser que você esteja falando de vendas individualizadas. E aí talvez o negócio não... tem uma boutique que vende, faz atendimento de moda, conheço minhas clientes. Aí é uma outra história, mas fazer isso no varejo de massa não tem como fazer na mão. Então, e é uma conversa de aumentar a receita, aumentar a margem, não é o desconto, ele é um desconto para aumentar resultado, não é um desconto para... É o contexto, né? Quando você fala de cesta, né? De cesta, não é o item unitário durável que você vai pesquisar e vai comprar. Né? E obviamente você tem que fazer isso mais ainda naqueles itens que vão aumentar a tua capacidade de giro, né? Tem impacto no teu negócio. Gerador de tráfego. Exato, gerador de tráfego, gerador de margem, né? Gerador de margem no futuro, não agora necessariamente. Então não é para desconto por desconto. Pessoal, obrigado. Finalizamos aqui o nosso primeiro Pricing Cash com o professor Henrique Júnior da FGV. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos gerar muito mais conteúdos como esse ao longo deste ano na comunidade Pricing Conectado, em todos os eventos que estão por vir, que vocês vão poder acompanhar. Sigam a gente nos nossos canais e bora!